Olá, gente, boa tarde. Vamos dar início à nossa live. Aos poucos, os companheiros e as companheiras vão entrando. A gente já está no aguardo do Sérgio. Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho, enquanto o Sérgio entra, sobre o Coletivo Veredas. Apresentar um pouquinho para vocês o que é o coletivo, o que é que a gente tem de novidade esse ano. Então, o coletivo ele é uma frente político-ideológica que é composta por professores, estudantes, trabalhadores, cujos limites estão delineados pelo que está no seu manifesto e cuja finalidade é justamente a luta contra o capital. Então, é nessa direção que nós temos publicado, desde 2016, vários livros com essa proposta de discutir sobre a ordem capitalista, mas sempre numa perspectiva revolucionária. E hoje você consegue, nessa quarentena, que a gente não está podendo fazer postagens, vocês conseguem ter acesso aos nossos livros em PDF, todos estão disponíveis, é só acessar o nosso site, www.coletivoveredas.com, você consegue gratuitamente baixar, então até que se estabilize a situação que nós estamos vivendo no nosso país, nós não estamos postando os nossos livros, mas eles estão disponíveis. E além disso, é a nossa novidade, que esse ano nós estamos com os podcasts, em duas plataformas, que é a Deezer e também a Spotify. Então você pode lá baixar gratuitamente e ter acesso ao nosso primeiro episódio. Assim como também, se não tiver a plataforma, o acesso pode ser diretamente no nosso site. Então essa é a novidade que o coletivo esse ano está disponibilizando. Eu acredito que o Sérgio já deve estar entrando. Fora essa novidade, que a gente pontuou, dos acessos que nós temos, além da nossa própria fanpage, assim como também aqui no Instagram, já são canais de comunicação constante, que nós temos com os seguidores. Nós também temos para esse ano as novas publicações, Então, para 2020 já está em processo de muito trabalho, de organização da turma, alguns livros que estão chegando, então daqui para o segundo semestre já deve estar aí disponível para que a gente possa ter acesso. Bom, quais são eles? Lukács, Trajetória e Concepção de Alienação, Arte e Educação, Estética e Formação Humana, a coletânea Marx e Educação, coletânea Questões Contemporâneas de Serviço Social em Tempos de Crise e Estrutural do Capital, Impasses do Projeto Ético-Político do Serviço Social, Mercadoria, Força de Trabalho, Hegel e Lukács, duas estéticas em confronto. Então a gente vai ter também a possibilidade esse ano de ofertar não só os livros impressos, mas também a modalidade dos e-books. Então é uma outra novidade também. E a gente vai ter alguns livros saindo só no formato de e-book. Então eu estou só aguardando o Sérgio para a gente dar início à nossa discussão, nosso debate, que tem como tema a pandemia do coronavírus. Vivemos uma crise revolucionária. Vou tentar aqui chamar o Sérgio, só um minuto. O Sérgio ainda não conseguiu entrar. A gente está nesse aguardo para poder iniciar o nosso debate. Só para esclarecer, o Sérgio não está aqui no Brasil, tá? Então, ele está na Alemanha e aceitou o nosso convite para estar nesse momento discutindo. Então, lá já é noite, tá? Então, a gente está nesse aguardo. Ele aqui chegou. Chegando, preciso que você dê aceito, Lessa, ao convite para a gente iniciar. Só aguardando, gente. Enquanto ele aceita. Agora. Eita, até que enfim consegui, né? Nem acredito. Oi, Sérgio. Você está vendo? Você está me vendo? Peraí, tem que virar a imagem aqui. Você precisa virar a imagem para você. Aí, muito bem. Agora. Já estamos ao vivo. Quiser dar um oi para a galera aí.
Ô, pessoal, que saudade. Aqui tá frio para dedéu. Estou morrendo de saudade de encontrar com vocês, fazer as fofocas todas. E um abraço para todo mundo. É, então, veja só, como é que a gente vai organizar, né? O tema da nossa palestra, da nossa live, na verdade, é sobre a pandemia do coronavírus, né? E discutir se a gente vive uma crise revolucionária. Então, o Sérgio tem aí livre o tempo de 30, 40 minutos para fazer sua exposição, enfim, fazer mais discussões. A galera vai interagindo. A gente pode mandar perguntas à medida do possível. Eu vou anotando para que a gente, após a fala do Sérgio, ele consiga dar, né, as respostas daquilo que for pontuado, certo? Muita gente aí, Sérgio, mandando tchauzinho para você, corações, né? Saudando, gente que... Para todo mundo. Ótimo. Então, fique à vontade, a gente pode já iniciar. Tá certo. Então, pessoal, veja, eu não sei como é que vocês estão acompanhando aí a crise, né? Eu estou aqui na Alemanha, procurando ler os jornais brasileiros todos e alguns jornais internacionais, tentando fazer alguns contatos por aqui também. Mas a avaliação que eu consigo fazer até o momento é que a gente está vivendo a maior crise, a cobertura, né, sobre todo o planeta, envolvendo todas as sociedades. A gente nunca teve nada semelhante. Mesmo se a gente pegar a crise, por exemplo, de 2000, a crise de 1929, até então, a maior crise do capitalismo, etc., etc., a gente tem essa discussão se 2008 foi maior ou não, mas, enfim, mesmo se a gente pegar a crise de 1929, vocês vão ver que o quanto que as bolsas de valores caíram, o quanto de riqueza que foi perdido, o quanto que capital fictício que desapareceu, né? Você vai ver que vários países mal foram tocados por essa crise, a União Soviética foi um deles. Vocês vão ver que muitos setores econômicos continuaram se desenvolvendo, né? E hoje a gente vive uma situação completamente diferente. A gente tem uma crise que é absolutamente universal, completamente universal. Então a gente não tem hoje nenhum indivíduo no planeta Terra que não seja de alguma forma tocado por essa crise e tocado de uma forma profunda, tocado de uma forma aguda, não é uma coisa leve. Além disso, veja, é uma crise que, diferente da crise de 2008, diferente da crise de 1987, diferente das crises, eu diria, desde que começou a crise estrutural do capital, desde a década de 70, é a primeira vez que a gente tem uma crise que não é puxada fundamentalmente pela crise do capital financeiro. Você tem uma crise do capital financeiro que já estava em andamento, a gente sabe disso, né? já vinha desde 2018, a coisa já vinha muito mal, já tinha momentos de crise muito agudos, final de 2018 foi um momento muito agudo, 2019 a coisa não melhorou, já era mais ou menos, né, já era expectativa geral, várias avaliações do Fundo Monetário, do Banco Mundial, etc., já era uma expectativa geral que a gente ia ter uma crise esse ano, não sabia qual o tamanho da crise, mas teria uma crise esse ano puxada pelo sistema financeiro. Mas agora, com a crise causada pelo vírus, a gente tem também uma crise do sistema produtivo, coisa que a gente não tinha antes. Veja, em 2008, os bancos quebraram, o sistema produtivo se ressentiu deste fato, tá certo? Agora a gente passa a ter um sistema financeiro no seu limite, preparado para uma crise, pronto para uma crise, e o sistema produtivo entrando numa crise profunda, né? Eu não sei se vocês acompanharam, mas, por exemplo, ontem a gente teve a semana que fechou ontem, a gente teve 10 milhões de pedidos novos de salário-desemprego nos Estados Unidos. Nunca a gente se aproximou de um número assim. Em uma semana você tem 10 milhões. Normalmente você tinha 400 mil, 300 mil, 250 mil. 10 milhões foi a primeira vez, né? A perspectiva de uma recessão mundial é uma perspectiva muito real. Então, essa é a maior crise que o capitalismo já viveu, na minha avaliação, primeiro, porque a gente tem essas duas crises se juntando, um sistema financeiro no limite e um sistema produtivo entrando numa recessão profunda. Junta isso. Além disso, veja, a gente tem mais um fator que é extremamente importante. Ninguém sabe até agora exatamente como é que vai ser o comportamento do vírus. O que a gente sabe é que o que está conseguindo diminuir um pouco a velocidade da pandemia é esse processo de autoisolamento, de todo mundo se isolar de alguma forma. Isso tem como resultado que você consegue achatar a curva, como ele diz, você consegue desacelerar a velocidade em que a pandemia se expande e você consegue, como está acontecendo em alguns lugares do mundo, você consegue fazer com que a pandemia diminua muito, fique
quase algo inexistente, que fica muito pequenininho, e, portanto, você pode voltar a alguma atividade econômica, etc. O problema é que, quando você reabre a atividade econômica, a pandemia volta. Então, a gente vai ter várias ondas dessa pandemia, até que a gente tenha um remédio, a gente tenha uma vacina. Isso tudo vai levar algum tempo. Então, veja, tudo indica que a gente vai entrar num processo recessivo, que é um processo profundo, e é um processo que não vai ser um processo de uma recessão normal. Não é algo que tem aquela dinâmica normal de toda recessão, né? Que você começa com uma superprodução, a partir daí a produção cai, gera uma carência, os preços sobem, a produção retoma. Não vai ser assim. A gente vai ter um processo muito longo, e o que vai determinar se a gente volta para a produção ou não, vai ser a quantidade de trabalhadores que estão ficando doentes. E isso significa que, enquanto a gente não tiver uma vacina, não tiver um remédio, isso significa que vão ser ondas de idas e vindas, e, portanto, a gente vai ter uma recessão muito prolongada. Então, isso, tanto quanto eu estou conseguindo enxergar, é o terceiro fator que faz com que esta crise seja a maior crise que o capitalismo jamais viveu, certo? Tem ainda um quarto fator, que eu acho que vale a pena comentar com vocês. Veja, se vocês pegarem a peste bubônica do século XIV, lembra que teve lá no final da Idade Média a peste negra, etc. Se vocês pegarem aquela peste, vocês vão ver que aquela peste vem porque você tem o bacilo da peste bubônica que chega no Oriente Médio e aí vem para a Europa. Mas por que faz o estrago na Europa que fez? Porque a Europa está vivendo um processo de renascimento comercial e urbano, as relações comerciais estavam articulando as várias regiões da Europa no mercado comum, numa única rota comercial. Mercado comum vai ser bem depois, tá certo? Numa única rota comercial. E as cidades estavam crescendo muito, mas dentro daquelas muralhas, nas piores condições de higiene possível. E o resultado disso é que, quando a bactéria chegou, fez o estrago que fez. Veja, a peste bubônica do século XIV é, digamos, fruto do desenvolvimento histórico da Europa naquele momento. Só chegar o vírus não teria provocado o que provocou. Só aconteceu o que aconteceu porque o desenvolvimento, o renascimento comercial e urbano tinha reconectado as regiões da Europa entre si, reconectado a Europa com o Oriente Médio, e o crescimento urbano gerou esse meio ambiente, essa condição extremamente favorável para a difusão da bactéria. E veio a peste bubônica. Veja, a gente está vivendo algo com um certo cuidado com essas analogias, essas similitudes, mas está vivendo algo um pouco parecido. O que a gente tem é um processo de desenvolvimento no século XX, o Fordismo, né, o desenvolvimento do capitalismo, depois a crise estrutural, que fez com que, pela primeira vez na história, a gente tenha a humanidade sendo majoritariamente urbana. E numa situação histórica muito ruim, porque as pessoas vieram para a cidade, não é porque na cidade tinha mais emprego, elas vieram para a cidade porque a entrada do capitalismo no campo terminou com aquela agricultura tradicional e fez com que muita gente tivesse que abandonar o campo para não morrer de fome. Vieram para a cidade para não morrer de fome, não é porque na cidade tinha emprego. Então, as cidades se transformaram, vejo, em enormes favelas. O Mark Davis tem um livro muito impressionante, chama Planeta Favela, um livro muito interessante. E nesse livro ele descreve como a maior parte da humanidade, eu não me lembro exatamente a data, mas a partir de 1980, a maior parte da humanidade está vivendo em favelas. E isso significa uma condição para o vírus se esparramar, tá certo? Extremamente favorável ao vírus. Então, veja, a gente tem um capitalismo num processo de desenvolvimento profundamente destrutivo, não tenho nem que argumentar muito isso com vocês, profundamente destrutivo, profundamente desumano. A gente tem um processo de concentração de renda que faz com que você distribua miséria pelo planeta inteiro. Isso acontece em uma condição urbana extremamente favorável à difusão desse vírus e, além disso, com um processo de globalização que faz com que você tenha as trocas de mercadorias e a migração de força de trabalho, como a gente nunca tinha tido até chegar nesse momento histórico. Então, veja, o capitalismo gerou todas as condições necessárias para a gente ter a maior crise do modo de produção capitalista, se eu não estiver enganado, que é esta crise que a gente está vivendo agora. Esta crise vai ser lembrada no futuro, de novo, se eu não estiver equivocado, essa crise será
relembrada no futuro muito semelhante a como a crise do século XIV, hoje a gente lembra em relação à Idade Média, né? Foi produto daquele momento histórico e foi produto de como a economia, a sociedade, a distribuição de renda, etc., estavam organizados naquele momento histórico. Então, eu diria que, por essas razões, me parece que esta crise é a maior crise no modo de produção capitalista. E isto coloca uma série de questões em cima da mesa que, por exemplo, a crise de 2008 não havia colocado. Primeira questão, há uma alternativa possível ao modo de produção capitalista? O modo de produção capitalista hoje, eu estou pensando nos Estados Unidos, Alemanha, mercado comum europeu, Inglaterra, Japão, China, né? Esse sistema do capital como um todo, ele tem como sair da crise? Certamente que tem. Mas a única forma dele sair da crise é ele matar uma parte importante da humanidade. Esse cálculo, quanto que a gente mata e quanto dos lucros que a gente garante, ou seja, qual é a quantidade de gente que é lucrativo matar, este cálculo que todos os grandes capitalistas, todos os governos estão a fazer, veja, este cálculo significa concretamente que uma parte da humanidade vai ser eliminada para você ter como controlar essa crise. Então, isso é o primeiro fator. Pela primeira vez, de uma forma escandalosa, de uma forma clara, de uma forma evidente, a gente está tendo essa discussão em público. Quantos que a gente mata? Quantos que vale a pena morrer para a gente sair dessa crise? O que é mais importante? Garantir os empregos, garantir as empresas ou garantir as pessoas vivas? Quantas pessoas vale a pena matar para a gente garantir o parque industrial que a gente tem, o parque de comércio, de serviços, etc. Esse é o primeiro fator que a gente tem. O segundo fator extremamente importante é que, veja, se vocês pegarem a crise de 1929, depois da Segunda Guerra Mundial, vocês vão ver que naquele momento histórico, os países capitalistas centrais tinham uma série de regiões do mundo que eles poderiam explorar de uma forma mais intensa para tirar desses países uma quantidade absurda de mais-valia absoluta para financiar o que veio a ser conhecido depois como Estado de Bem-Estar Social. Foi possível naquele momento. Hoje, o capitalismo penetrou em todos os rincões. Você não tem mais a possibilidade de criar grandes bolsões de produção de mais-valia absoluta que já não existam. O planeta já está ocupado. E o resultado disso é que você não tem a possibilidade de ter nenhuma fonte nova de mais-valia absoluta que possa financiar uma recriação, de alguma forma, de um Estado keynesiano, de um Estado de bem-estar social. Então, esse é o segundo fator importante que a gente não tinha em 2008. Em 2008 nem foi tão necessário, mas que a gente também não tinha em 2008. Né? Pela primeira vez a gente tem uma situação em que o sistema financeiro está completamente esgotado, em que os estados estão profundamente endividados, em que os bancos centrais estão sem condição de fazer uma política monetária, que já estão com juros muito abaixo, muito próximo a zero ou abaixo de zero, e nesta circunstância você não tem nenhuma nova fonte de mais-valia absoluta que você possa abrir. Isto configura, tanto quanto eu consigo enxergar, uma crise de gigantescas proporções. A gente está vivendo um momento em que, pela primeira vez, de uma forma escandalosa, universal, aberta, o capitalismo se confronta, né, com as suas contradições de uma forma, eu diria, tão pública, tão evidente, que fica, eu diria, que fica muito difícil ao modo de produção capitalista escapar desta discussão. Né? Até que ponto o capitalismo interessa de fato à humanidade? Veja, isto de um lado. De outro lado, o que a gente tem? Se a gente pegar a história do movimento operário, do movimento revolucionário, dos últimos 150, sabe lá, eu estou pegando os últimos 120 anos, do início do século XIX até agora, o que a gente tem são duas fases muito distintas. Você tem uma primeira fase que termina em 1950, que é um momento que você tem as grandes revoluções. É o momento em que vai se consolidar o stalinismo, em que a Terceira Internacional vai se transformar numa Terceira Internacional stalinista, consolida o stalinismo, e que você tem todas as revoluções que aconteceram, não consegue abrir a transição ao socialismo. Veja, as revoluções, muitas delas foram vitoriosas, tomaram o poder político, mas nenhuma delas foi vitoriosa no sentido de abrir a transição ao socialismo. Então, esta longa série de revoluções que acontece na primeira metade do século XX, que resultam em derrotas, tá certo? Que não abrem a transição ao socialismo, e há razões para isso, não é meramente questão política, há razões profundas para isso. Né? Mas veja, esta longa série de revoluções abre um período histórico, dá início a um período histórico, que se inicia ao redor dos anos 60, praticamente sem nenhuma revolução.
O que a gente teve depois, que foi a Argélia, Cuba, né, mais para frente um pouco, a libertação a Revolução Portuguesa e a libertação das colônias portuguesas, mais para frente um pouco Nicarágua, Irã, são movimentos revolucionários, mas pequenos, que não têm um impacto no modo de produção capitalista mundial, né, que não é uma coisa que tem um impacto mundial como tem a chinesa, a Revolução Russa, a Revolução Espanhola, etc. E o resultado disso é que a gente passa, né, a gente já está dos anos 1950 até agora, 70 anos, sem ter nenhuma grande revolução. Por que isso aconteceu? Tem várias questões para a gente discutir, desde a questão de como a crise estrutural do capital abre esse período histórico, por que a crise estrutural do capital abre o período histórico desta forma e não com mais crises revolucionárias, com mais levantes revolucionários. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é que neste processo, a gente teve, nesse mesmo período histórico, a gente tem um brutal crescimento da aristocracia operária, do peso econômico e do peso político da aristocracia operária. E essa aristocracia operária, todos nós sabemos, é aquela parte do movimento operário, primeiro, mais ilustrado, melhor formado, que tem uma formação um pouco maior e que fornece a maior parte da liderança do movimento operário quando o movimento operário não está no período revolucionário, quando está num período em que não tem revolução. Essas lideranças, né, da aristocracia operária, elas passam a ser as principais lideranças das centrais sindicais, dos sindicatos e dos partidos políticos de base operária. E essa aristocracia operária, nós sabemos desde a época do Lenin, do Engels, etc., nada mais é do que a ponta de lança da burguesia no interior do movimento operário. Então a gente teve, veja, dos anos de 1940, 1950 para cá, a gente tem um amplíssimo predomínio da aristocracia operária no movimento operário. E o que a aristocracia operária fez foi defender os seus interesses enquanto aristocracia operária. Ou seja, defender uma política econômica capitalista que defendesse o seu salário, né, o seu nível aquisitivo e defendesse o seu emprego. E ela fez isso rifando o restante da classe operária. Então, a gente tem uma aliança da aristocracia operária e da burguesia, nesses anos todos, que garantiu que a burguesia tivesse o predomínio e garantiu que o movimento operário em parte, garantiu que o movimento operário ficasse derrotado, ficasse calmo, tá certo? Por esses anos todos. Então, isso é um outro problema. A gente tem hoje, no meio dessa enorme crise, um movimento operário que não se mexe, ou se mexe muito pouco. A gente não tem nenhum movimento revolucionário de base operária que, de fato, seja significativo. E isso faz com que as ideias revolucionárias, embora elas existam, embora elas estejam sendo produzidas, embora a gente tenha Messaros, embora a gente tenha, né, o Mandel, embora a gente tenha vários pensadores importantes contemporâneos, apesar disso, essas ideias não têm base social, elas não conseguem se esparramar pela sociedade. Porque se você não tem um movimento social que é capaz de dar vida a essas ideias continuam sendo produzidas, mas continuam sendo muito minoritárias, não conseguem se esparramar pela sociedade, não conseguem ter uma base social real. Então eu diria, veja, que a gente vive neste momento a maior crise que o capitalismo já viveu da sua história, e, ao mesmo tempo, a gente vive um momento em que a resposta revolucionária, que pode ser a única resposta que pode, de fato, encaminhar a solução num sistema, encaminhar uma solução que seja verdadeiramente humana, que não seja uma escolha entre quantos que a gente mata para garantir o lucro, né? Então, a solução revolucionária, que é a única capaz de dar uma solução a este problema, veja, é uma alternativa que está, neste momento, completamente enclausurada, neste momento, sem nenhuma base social. Está, nesse momento, eu diria, numa sinuca de bico. Então, este, para mim, é o grande dilema. E como a crise vai se desdobrar, depende muito de como a classe operária vai reagir ao longo desses anos em que a gente vai ter a crise. E, por outro lado, depende muito também de como os revolucionários vão ser capazes de produzir as ideias que tirem a classe operária desse ambiente reformista, desse ambiente de conciliação de classe com a burguesia e traga a classe operária para uma posição revolucionária, uma posição de fato antagônica ao capital. Mas esse, a meu ver, é o grande embate, esse, a meu ver, é a grande incógnita. Como é que esta crise vai se desdobrar? Se as coisas permanecerem como estão hoje, tá certo? Olhando para o mundo tal como o mundo está hoje, o movimento operário paralisado, né, as forças reformistas sendo a ala esquerda de toda a política que é exercida socialmente, né, as coisas mais ou menos como estão, veja, a gente está caminhando a um passo muito rápido para uma barbárie.
A situação que a gente pode estar vivendo daqui 3 ou 4 anos pode ser um processo de involução das forças produtivas, e quando um processo desse começa, ninguém sabe exatamente onde vai acabar, mas nunca dá coisa boa. Então eu diria que a gente vive um momento histórico muito decisivo. O que a humanidade vai ser daqui a 10 ou 15 anos depende, em larga medida, de como essa crise vai se desdobrar, de como o movimento operário vai reagir, de como os revolucionários vão se comportar, de como as forças conservadoras do capital vão ser capazes de dominar esse movimento operário ou não, de dominar o pensamento revolucionário ou não. Então eu diria que a gente vive momentos muito históricos. E eu estou doido para saber as perguntas que vocês têm para fazer, adoraria, tá certo? Ver as perguntas, ver o que vocês estão pensando e a gente poder continuar o debate. Então, termino por aqui e passo a palavra para a Maricele. Vai lá, Mari. Pronto, veja só. 2 perguntas aqui, muita gente dando oi para você. Veja só, eu vou pegar aqui a primeira pergunta, Sérgio. Você me trouxe algumas inquietações também, mas vou trazer primeiro as perguntas do pessoal e aí depois eu passo para minha inquietação. Tem uma pergunta aqui, que é do Iveson, perguntando: professor, ainda será válido os trabalhadores livremente e associados nesse período de Covid-19? Eu não entendi a pergunta, Mar. Ele perguntou: ainda será válido os trabalhadores livremente associados nesse período de Covid-19? O que ele quer dizer com isso? Ele está perguntando se será válido ainda os trabalhadores serem livres, né, de forma associada nesse contexto de pandemia, se isso ainda é válido. Ah, ok, entendi. Pronto, é nesse sentido a pergunta dele. A outra pergunta, que foi pontuada logo no início pelo Leonardo, vou fazer um bloco de 3, tá? O capital estaria usando, aí ele colocou entre aspas, a pandemia para queimar o capital, como foi o método utilizado no período da guerra. Ok. Pronto. E a outra pergunta é das coisas boas, né? O Instagram dela está com esse nome. Então, associada a essa crise, pode estar associada uma transição entre modos de produção? Pronto, seriam essas 3 perguntas, primeiro bloco. Ok. Vamos lá, Iveson. Olha, a ideia de uma sociedade comunista, que é, né, os trabalhadores livremente associados, que conscientemente controlam a produção, decidem o que é produzir, como produzir, né? Veja, essa ideia, essa concepção de uma sociedade comunista fundada pelo trabalho associado, nessa definição que a gente conversou agora, é a única alternativa ao modo de produção capitalista. Veja, a gente vive uma sociedade em que uma parte enorme da população trabalha 45 horas por dia, num ritmo de trabalho que quebra as pessoas até os 35, 38 anos de idade. Tá todo mundo, os trabalhadores estão todos arrebentados. Você tem uma enorme da parcela que não tem emprego, que passa fome, que vive da miséria. E você tem menos de 1% da população ficando miliardária com uma riqueza que não tem o que fazer. Você percebe que a gente vive uma sociedade que atingiu o seu limite. Você não tem mais como fazer o capitalismo se manter sem quebrar os trabalhadores que ainda têm emprego de tanto trabalhar, deixar trabalhadores uma quantidade cada vez maior sem emprego e fazer os ricos cada vez mais ricos. Veja, a única alternativa a esta situação é a gente fazer uma sociedade em que todo mundo trabalhe. Se a gente tem uma sociedade que todo mundo trabalha com a tecnologia que a gente tem hoje, a primeira coisa que vai acontecer é que a gente vai reduzir barbaramente a jornada de trabalho da gente. Tem uma conta feita pela ONU, que várias vezes eu cito, e, enfim, tá certo? Mas veja, se todo mundo trabalhar com a tecnologia, com a produtividade média de um trabalhador japonês do final do século passado, e todo mundo, eu digo, maior de 21, menor do que 50, a gente teria que trabalhar 17 minutos por dia para produzir o que a gente produz hoje. Então, veja, se todo mundo vai trabalhar, a jornada de trabalho vai diminuir uma barbaridade. A vida começa a ter outro sentido. Mas, para isso, a gente tem que trabalhar para produzir o que a gente precisa, não o que o capital necessita. O que significa que a gente tem que ir para um modo de produção comunista. Não tem outra alternativa. Esse é o imbróglio do momento que a gente vive.
Ou a gente faz a transição ao comunismo. Então, a gente pode tratar uma epidemia como deve ser tratado, ou seja, a vida humana é a única coisa que conta, e a gente vai fazer tudo o que for necessário para manter a vida de todo mundo, independente de qualquer outra consideração. Ou então a gente vai continuar submetido ao capital. E aí o que é lucrativo, o que não é lucrativo. Quer dizer, quantas pessoas é lucrativo matar para manter o capital girando? E veja, essa equação só tem uma alternativa, que é a gente transitar para a sociedade comunista. Não tem outra alternativa possível. Só para fazer um alerta, quando eu estou fazendo sociedade comunista, eu não estou pensando na China, não estou pensando na União Soviética, né? Sociedade comunista no sentido que o Marx e o Engels definiram lá no século XIX. Uma sociedade sem exploração do homem pelo homem, sem propriedade privada, sem Estado, tá certo? Sem família monogâmica, sem patriarcalismo, portanto, sem dinheiro, uma sociedade que tem essa configuração geral, e não que a gente teve na União Soviética, na China, etc, etc. A segunda questão, olha, o capital estaria usando essa crise, né, a epidemia, para queimar o capital. Eu não acredito. Tá? Eu não vejo nenhuma intenção do capital, nenhuma intenção dos grandes agentes capitalistas em detonar uma crise dessa ordem. Pelo contrário, o que a gente percebe é que todos eles estão apavorados, ninguém sabe exatamente onde essa coisa vai acabar. Claro que, como toda crise, você tem esse resultado positivo para o capital numa época de abundância, que você queima a riqueza, você queima capital, portanto, você também queima um pouco dessa abundância. Mas isso não é algo intencional. Nesta crise não é algo intencional, não é algo que eles planejaram. A crise veio, essa epidemia veio num pior momento que poderia vir para eles, que é o momento que o sistema financeiro já estava quebrando, que você tinha uma recessão do setor produtivo já em andamento. Essas duas coisas iam cruzar no século XX e cruzou com a pandemia também. Eu não acredito que seja algo, não vejo nenhum indício que seja algo intencional. Veja, essa crise significa que a gente já está na transição? Eu diria que sim, mas no sentido que o Messaros, lembra, alguns anos atrás ele colocava, ele dizia, ó, essa vida que a gente tem, esse modo de produção que a gente vive, é tão absurdo, é algo tão contraditório, é algo tão desumano, está destruindo a humanidade, destruindo o planeta, que a gente só tem 3 alternativas, diria ele. A primeira alternativa é o socialismo, a gente fazer a transição ao comunismo, ao socialismo. A segunda alternativa, diria ele, se a gente tiver sorte, é a barbárie. Porque se a gente não tiver sorte, vem a terceira alternativa, que é a humanidade destruir a si própria. Veja, que a gente está num momento histórico, que isto que a gente vive não vai se reproduzir, e que ou a gente se destrói, ou a gente supera isto, para mim está mais ou menos claro, eu não tenho muita dúvida disso. A questão agora é para onde que a gente vai, e qual vai ser o sentido dessa transição. Se as coisas ficarem tal como as coisas estão, eu acho que a gente vai transitar para a barbárie ou para a nossa eliminação aqui nesse planeta. Se o movimento operário se ascender, se o movimento revolucionário conseguir uma base operária, etc., pode ser que a gente transite para o comunismo e que a gente saia dessa para uma melhor. Mas, veja, tudo isso vai ser decidido no futuro não muito distante. Pronto, veja, muitas perguntas chegando, viu? Vamos ver se a gente tem tempo, né? Dá conta. A próxima pergunta, ela foi da Kelly, foi referente ao capitalismo financeiro. Ela pergunta se os créditos disponibilizados pelos grandes bancos, especialmente na forma de empréstimos, salvará o capitalismo financeiro. A outra pergunta, que também foi da mesma seguidora, do Instagram das Coisas Boas, ela pergunta se nessa crise algum país está mais avançado com relação à organização da classe operária. E a terceira pergunta, para a gente fechar esse bloco, não consegui pegar o nome dele, foi muito rápido, mas ele está acompanhando, eu acredito. Foi: com o colapso do capital, haverá primeiro uma perturbação social mundial antes de atingirmos um processo de transição para o socialismo? Essas são as 3 perguntas desse bloco. Quer que eu repita? Não. Deu tranquilo? Legal. Pronto. Tranquilo. Vamos lá. Veja, a primeira questão, para a gente entender essa questão dos créditos, como é que funciona o mercado financeiro hoje? Eu vou dar uma explicação muito rápida, mas funciona. Como é que funciona? Veja, as indústrias, elas estão acumulando, graças à reestruturação produtiva, etc., elas estão acumulando uma quantidade de riqueza absurda, elas extraem uma quantidade de mais-valia absurda.
E elas não podem reinvestir essa riqueza na produção, porque o mercado, por causa da crise, não cresce. Quando cresce, não cresce como precisaria crescer para absorver o capital que está sendo produzido. Então, o que, que os grandes industriais fazem, os grandes conglomerados industriais fazem? Eles ficam um bolo de dinheiro na mão, um bolo de capital na mão, que eles não podem investir na produção. Então, eles têm que investir no banco. A questão é que o banco ele só vai pegar esse investimento, só vai aceitar esse investimento, se tiver alguém que vai emprestar do banco esse mesmo dinheiro com um juro maior do que o banco vai pagar para quem está nele investindo. E a gente está falando um montante desse dinheiro emprestado para os bancos hoje. Tem alguns cálculos que dizem que é 7 vezes o PIB do mundo, ou seja, 7 vezes a riqueza produzida por ano no mundo. É uma quantidade de dinheiro infinita. Veja, a questão é que não tem ninguém que queira emprestar tanto dinheiro, principalmente porque os grandes grupos econômicos não querem investir na produção porque o mercado não está crescendo. Então, quem vai emprestar esse dinheirão todo vai ser o Estado. Então você tem um sistema que é assim, veja, o Estado tem que pegar esses empréstimos pagando um juro elevado para que o banco possa pegar o empréstimo dos grandes grupos econômicos, industriais, né, e manter o sistema girando, porque senão o sistema quebra. Quando este movimento começa, veja, você começa a ter alguns capitalistas que começam a ganhar dinheiro na movimentação deste dinheiro. Como é que eles fazem? Vamos imaginar que o banco, que o Estado vai pegar emprestado de um banco, sabe lá eu, $1 trilhão, tá certo? Quando você vai fazer um empréstimo desse montante, veja, o que o Estado faz? Ele emite títulos da dívida pública, que o banco compra, como se fosse uma nota promissória, que o banco compra e dá o dinheiro para o Estado. O Estado se compromete, depois de alguns anos, a recomprar de volta esse título da dívida pública, pagando o capital investido mais um juro. Isto é acordado, o juro acordado, etc. Em seguida, veja, esses títulos da dívida pública começam a ser negociados entre os capitalistas privados. Aqueles bancos que compraram o título da dívida pública falam, olha, eu tenho tanto título, vou receber tal em tanto tempo, eu estou vendendo, quem quer comprar? Começa, portanto, uma compra entre eles. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, você tem a bolsa de valores. Quando você tem a economia subindo, veja, os grandes bancos, os grandes investidores vão investir na bolsa de valores porque se está dando mais lucro do que o título da dívida pública. Então, o preço da dívida pública cai e o preço das ações sobe. Quando você tem uma crise, acontece o inverso. Todo mundo acha que as indústrias vão dar prejuízo, o preço das ações cai, todo mundo vai comprar o título da dívida pública, o título da dívida pública sobe. Então você passa a ter um sistema em que você joga nessa especulação. Os grandes investidores, eles compram as ações sobem de preço, aí eles vendem, tem lucro. Veja, eles compraram as ações barato, venderam as ações, tem lucro, esse lucro deles, eles não produziram riqueza nenhuma, eles só juntaram dinheiro. Né? O Estado quer emprestar dinheiro, precisa emprestar dinheiro. Veja, para o Estado emprestar o dinheiro, ele precisa oferecer um lucro mais elevado. Então, eles especulam com isso. Então, você passa a ter um sistema especulativo que você tem acumulação de montantes de dinheiro que não corresponde a nenhuma riqueza real. Isto é o capital fictício. O que os bancos centrais estão fazendo agora? Eles estão emitindo ainda mais dinheiro para pagar o que tem que pagar para manter o sistema girando. Vai aumentar ainda mais o capital fictício. O problema é que o dinheiro, como toda mercadoria, tem um valor. O valor é a quantidade de trabalho socialmente necessário. O dinheiro representa esta riqueza que a sociedade tem. Se você imprime dinheiro demais, como toda mercadoria que tem uma oferta muito grande, o valor do dinheiro cai. Você tem um processo inflacionário que quebra a economia. Então, a questão é, os créditos dos bancos vão ajudar a sair da crise? Depende muito de como o sistema financeiro reagir. Porque se o sistema financeiro achar que esse dinheiro não tem valor nenhum, que o Estado não tem como pagar essa dívida que o Estado está contraindo ao imprimir esse dinheiro, veja, os grandes investidores abandonam os títulos da dívida pública e isso tudo quebra. Então, eu diria para você que a gente tem uma enorme incerteza aí. O principal indício de que as coisas estão desandando vai ser quando os bancos foram obrigados a fechar a porta, porque todo mundo começa a retirar dinheiro dos bancos.
Quando as pessoas acham que o sistema vai quebrar, a primeira coisa que as pessoas fazem é ir no banco e tirar o dinheiro que tem. Quando começa essa corrida aos bancos, tá certo? Os bancos centrais decretam feriado bancário e aí a gente sabe que a crise no sistema financeiro é para valer, que aí de fato está quebrando o sistema financeiro. Então eu diria que esses créditos no curto prazo podem ter um efeito, mas a gente corre, né, o sistema financeiro corre esse enorme risco de fato se arrebentar. Então, eu diria para você sim, mas dentro de fortes limites. Veja, eu não consigo enxergar nenhum país do mundo em que a organização da classe operária esteja mais avançada. Você tem grupos revolucionários aqui e ali, você tem, né, pequenos agrupamentos revolucionários mais ou menos avançados aqui e ali, mas a gente não tem nenhum movimento operário de fato que tenha força e que seja, digamos assim, que possa sinalizar um reascenso do movimento operário no sentido revolucionário. Eu posso estar mal informado, né? Eu não tenho informação de tudo que acontece no mundo, mas a impressão que eu tenho é que hoje a situação é ruim em todos os lugares, e não tem nenhum lugar que esteja qualitativamente, que a situação seja qualitativamente superior que outra. Veja, a gente vai ter uma perturbação social antes da transição socialismo. Veja, se a gente vai ter uma perturbação social, eu diria que me parece que sim, mas percebe, isso é muita adivinhação. Não dá para a gente saber até agora. Veja, até o momento está sendo muito impressionante com um país como a Itália, por exemplo, que tem uma tradição de luta operária forte, etc. Um país como a Itália, como a França, né? Por exemplo, você tem um domínio do governo sobre a sociedade de uma forma brutal. Mesmo na Inglaterra, onde você tem um questionamento muito forte da política sanitária seguida pelo atual governo, esse questionamento se dá dentro dos limites da ordem, né? A mesma coisa na França, a mesma coisa nos Estados Unidos, a mesma coisa no Brasil. Então, eu diria que eu não vejo ainda nenhum sinal evidente de que a gente vai ter uma grande perturbação social. Eu diria que essa é uma possibilidade muito grande. A gente nunca teve tão perto de uma crise revolucionária quanto essa que a gente está agora. Nós nunca tivemos tão perto de uma desestruturação geral do sistema com esse momento que a gente está vivendo agora. Essa é a maior crise que o capitalismo já teve, se eu não estiver equivocado. Mas vocês percebem que isso não significa que necessariamente a gente vai ter uma grande explosão social. A gente pode ter um processo em que, feito carneirinho, a humanidade vai desarticula a produção, você tem uma evolução das forças produtivas, fortalece o individualismo, as pessoas brigando entre si, e em vez de avançar para o socialismo, a gente vai para a barbárie ou para a destruição da própria humanidade. Então, eu diria que a gente não tem nenhuma certeza de que a gente vai ter uma enorme eclosão social e que é certo que a gente vai ter a transição ao socialismo. Eu acho que essas são possibilidades, mas são possibilidades que estão em aberto. Eu não consigo enxergar, no momento, nenhuma possibilidade da gente afirmar com certeza que a gente vai ter uma explosão social e que a transição do socialismo está sobre a mesa. Vai lá, Marcos. Vamos lá. No terceiro bloco, a gente tem Moura, que perguntou: diante desse cenário, por onde o movimento revolucionário da classe trabalhadora deve começar a se organizar? Nesse momento de impasse. Eu não entendi a pergunta. Dá para você repetir, Marcos? Repito sim. Diante desse cenário, por onde o movimento revolucionário da classe trabalhadora deveria começar a se organizar neste momento de impasse? Posso passar para a próxima? Pronto. Tendo em vista um resgate, ele está observando, tá? É o Cunha. Tenho visto um resgate das ideias de Keynes nesse momento. E aí ele faz uma relação com a crise de 1929. Então, aí ele pergunta: podemos fazer um paralelo nesse mundo onde o Bloco Socialista deixou de existir? E a última pergunta, que é da Crisma: o avanço do home office pode ser usado pelo capital como um mecanismo de desarticulação da classe trabalhadora, sendo usado no pós-crise do coronavírus de forma consciente com esse objetivo? Ok. Primeira pergunta: onde o movimento revolucionário deveria se organizar primeiro? Eu não tenho ideia.
Veja, eu me transformei num intelectual acadêmico, preso na academia. Foi um erro meu ter vindo para a universidade, mas vim, tá certo? Então, eu hoje em dia tenho muito pouca ligação com o que restou do movimento operário. E é muito difícil você, de fora, dizer por onde deveria ir, né? As informações que eu tenho são informações já velhas de alguns meses, mas as informações que eu tenho são da enorme dificuldade de você sequer conseguir chegar nos operários, né? Você vai fazer uma panfletagem numa fábrica, não só você tem os bate-pau da CUT, os bate-pau da Força Sindical para impedir a panfletagem, mas os próprios operários não pegam material, quando pegam, rejeitam, né? Quando percebem o que é rejeito. Então eu diria que a gente tem uma primeira dificuldade muito grande de como chegar lá, e eu não sei te dizer por onde começar. Eu sei te dizer o que me parece que os intelectuais revolucionários deveriam fazer, que é a propaganda da revolução, das ideias revolucionárias, a denúncia do capitalismo, a defesa, né, dos ideais comunistas. E isto sim, eu tenho certeza que nós intelectuais devemos fazer. Mas exatamente como deveria reiniciar o movimento operário, por onde deveria, para mim é muito difícil dizer isso. Teria que estar por dentro do movimento, estar sentindo a classe, ver como é que ela se comporta. Eu não tenho a menor condição de falar sobre isso hoje, porque eu me transformei num pequeno burguês babaca na universidade. Enfim, essa é a realidade mais cruel da vida. Veja, tem uma certa vertente de que o Keynes surgiu na década de 20 como uma resposta à União Soviética. Isso não é verdade. Esse foi um dos elementos, mas um elemento muito secundário. Se não tivesse a União Soviética, teria surgido algum Keynes de alguma forma, de algum modo. Na verdade, a gente já tem, desde o final do século XIX, desde a Alemanha do Bismarck, a gente vai ter uma tendência no interior do próprio capitalismo de transformar o Estado num grande comprador e num Estado, num estimulador econômico através da criação das políticas públicas. Então, isso que o Keynes vai fazer a partir de 1929, 1930, nada mais é do que a sistematização de experiências que já vêm sendo feitas antes, na Alemanha, na França principalmente, com bons resultados. Então, eu diria que, né, a resposta a tese do Keynes acerca, né, da intervenção do Estado na economia não é exatamente, ou não tem como principal finalidade uma resposta à União Soviética. Isso não se sustenta historicamente, tá certo? Mas, de toda forma, veja, hoje não tem a menor possibilidade de ter um novo estado de bem-estar social. Por aquela razão que eu já disse antes, a gente não tem a possibilidade de você criar uma nova fonte de mais-valia absoluta que possa trazer uma quantidade de riqueza para o interior do sistema que possibilite os estados terem recursos para fazer um estado de bem-estar social tal como eles fizeram na década de 50 ou 60. Veja, quando a gente está falando de estado de bem-estar social, é bom a gente ter em mente que a gente teve estado de bem-estar social em 9 países do mundo, se a gente incluir os Estados Unidos. Os outros eram 151 países, portanto, os outros 140 e muitos países produziam, tirando a União Soviética, tirando a China, produziam mais-valia absoluta para sustentar esses 9 países. Hoje em dia, o mundo inteiro está produzindo mais-valia absoluta para sustentar os grandes países imperialistas. Eles não têm mais onde ir buscar uma nova fonte. E eu tenho a impressão que esse é o limite que eles têm. Tá certo? Você não tem como investir todo o capital que seria necessário para fazer a economia se financiar nesse momento de crise, sem quebrar o sistema, porque você não tem nova fonte de mais-valia possível. Pelo contrário, o que o coronavírus está provocando é que em vários países importantes na produção de mais-valia, para a Europa, para os Estados Unidos, para o Japão, hoje, vários países começam a ter a produção paralisada porque a epidemia chegou. Então, a fonte de mais-valia absoluta, que ajudava a sustentar Europa, Estados Unidos, Japão, etc., veja, ela está secando. E me parece que, portanto, isso inviabiliza ainda mais a ideia de um novo estado de bem-estar social, né? Se vocês pegarem a última tese do Piketty, né, da gente, né, quando de tempo em tempo distribuir muito dinheiro para os indivíduos, para que você tenha uma certa redistribuição de renda e você possa alavancar o consumo, essa ideia é completamente maluca, acho que eu não tenho nem que argumentar com vocês, completamente maluca, não tem a menor chance de dar certo. Primeiro, porque você não tem essa riqueza toda. Depois, porque vocês já viram capital distribuir riqueza alguma vez no mundo? A questão do home office, veja, qual é o limite, ou seria o ideal, né? Se você conseguisse fazer com que cada trabalhador, cada operário ficasse na sua casa produzindo isoladamente, sem ter contato com os outros trabalhadores,
talvez fosse o saído ideal para você não ter mais, né, você não ter nenhuma possibilidade de uma resistência coletiva da classe operária. Todavia, eu acho que não é o caso. Primeiro porque você tem um processo produtivo da classe operária que implica você ter fábrica. Você não pode fabricar carro, você não pode fabricar remédio, você não pode fabricar vidro, você não pode fabricar papel, etc., domesticamente, né? Fabricar petróleo, domesticamente, isso não é possível. É possível você ter home office em algumas profissões, que eu diria basicamente de classe média, né? E basicamente desse setor da pequena burguesia, que nós sabemos que é pequena burguesia, tá certo? Que não é classe operária. Então eu diria que nesse sentido, no sentido de controlar a classe operária, eu diria que o home office não serve. Porque o que faz da classe operária a classe operária é que ela tem que transformar a natureza nos meios de produção e de subsistência, e isso implica que tem que acontecer em grandes fábricas, agrobusiness também, mas em grandes fábricas, certo? E nessas grandes fábricas, bom, os operários têm que trabalhar junto, não dá para desmontar a fábrica e fazer doméstico. Então eu acredito que, talvez para controlar o movimento da classe média, talvez tenha algum sentido, mas não faz nenhum sentido no sentido da classe operária. Olha lá, Maricele. Pronto. Nosso quarto bloco, eu vou lançar o quarto, a gente tem mais um quinto, para a gente finalizar, certo? Só justificando, o Lessa está na Alemanha e lá já é noite. Então tem a questão também... Não, por mim não, podemos continuar. Não, por mim podemos continuar, mas com vocês aí, não. Mas a gente tem um limite até 1 hora, normalmente, de live. Mas vamos embora. Estou chegando pergunta, eu estou anotando a medida do possível para ver o que a gente está encaminhando. No quarto bloco, você acredita que caminhamos para estados autoritários como medida contra-revolucionária? Conseguiu entender? Pronto. Consegui. Pronto. A outra questão é do Osmar Martins. Que ações imediatas os sindicatos, partidos de esquerda entre aspas, devem pautar nesse momento? E a terceira questão é: com a crise estrutural e a perda do horizonte revolucionário do operariado, qual a importância da parcela da classe trabalhadora para além daquela que produz a riqueza material? Tá. Pronto, fechamos. Ok. Veja, a questão dos estados autoritários, deixa eu colocar algo mais longo um pouco. Veja, se a gente pegar desde os anos 60, já está ficando claro, lá nos anos de 1960, já está ficando claro que a tendência das democracias ocidentais, estou pensando em Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos, etc., né? Dinamarca, Suécia, Itália, tá certo? Que a tendência dessas democracias é se transformar em democracias cada vez mais autoritárias. Isso tem vários estudos daquela época que já estão alertando para isso, e isso se confirmou de lá para cá, né? Se você pegar, por exemplo, se vocês pegarem, por exemplo, como se desenvolveram os métodos de tortura, vocês vão ver que os métodos de tortura foram desenvolvidos nos últimos 40 ou 50 anos, basicamente pelos países democráticos. A França, a Alemanha e Estados Unidos têm um grande papel no desenvolvimento da tortura, tal como a gente conhece no mundo de hoje. Então, essa tendência ao autoritarismo por dentro da própria democracia, da democracia se transformar ela própria em autoritária, com o discurso de que você necessita de um autoritarismo para defender a própria democracia, esta ideia, tá certo? Este movimento já vem desde a década de 60, não é exatamente uma novidade. O que a gente está tendo agora é que você tem, com esta crise do capital, dessa proporção, dessa crise histórica do capital, você tem também a crise das lideranças desse capital. Uma classe dominante em decadência, ela não produz as lideranças que ela precisaria ter, com a competência, a inteligência, a organização, a articulação política, etc., para administrar a crise que se vive. Então, a decadência de uma classe é também a decadência das suas lideranças. E neste processo, tá certo? A gente está tendo, nos últimos anos, a eleição de Bolsonaro no Brasil, Trump nos Estados Unidos, etc. Veja, isso é uma tendência de longo prazo? Me parece que sim. Não há como se manter o capitalismo sem você ter um controle cada vez maior da classe dominante através do Estado sobre os indivíduos e você não ter também, para exercer esse controle, um autoritarismo cada vez maior. Então, me parece que sim, né? E isso me parece que é uma tendência de longo prazo. Veja, a gente pode tirar o Bolsonaro no Brasil, é provável que o Bolsonaro não dure muito mais, né? A situação dele está se tornando cada vez pior. Mas sair o Bolsonaro
vai entrar o quem? O Mourão, o Maia, percebe? O autoritarismo, né? Uma democracia crescentemente autoritária é condição imprescindível para a manutenção do próprio capitalismo, portanto, da própria democracia. Então, eu diria que, nesse sentido, sim, a gente tem uma tendência de longo prazo a que a gente tenha um controle do Estado cada vez maior sobre os indivíduos e que a gente tenha, portanto, um Estado cada vez mais autoritário. Eu acho que sim. Por causa disso, é extremamente importante a gente, desde já, aprender a usar meios seguros, usar meios de proteção da gente contra o controle que o Estado vem exercendo, etc, etc. Né? Isso é extremamente importante. A gente tem que acordar para isso. Eu acho que a gente está muito... Eu acho que as pessoas, em geral, estão muito atrasadas em relação a isso. Há uma enorme ameaça por parte do Estado, do qual a gente não está se protegendo como a gente poderia se proteger. Então, eu diria sim, eu acho que tem uma tendência aos estados autoritários, e mesmo aqueles estados que não são gritantemente autoritários, eu acho que a tendência é a democracia se tornar cada vez mais autoritária. Veja, quais as ações imediatas que os partidos e sindicatos reformistas, né? Eu estou pensando nos partidos e sindicatos que hoje em dia se dizem de esquerda, tá certo? Estou pensando PSOL, estou pensando PT, estou pensando, infelizmente, uma parte do PSTU, tá certo? Pensando nessas alas que estão militando junto aos sindicatos, estão militando junto ao Estado, que participam das eleições. E a primeira coisa que eles deveriam fazer é se dissolver. Se eles querem ajudar o movimento, a primeira coisa é se dissolver. Porque eles não têm nada que eles possam fazer que possa ajudar o movimento. Tudo que eles podem fazer é encaminhar reclamações, encaminhar reivindicações para o Estado. Tudo que eles podem fazer é tentar buscar uma solução por dentro do Estado para esta crise. Isso é tudo o que o movimento revolucionário não precisa. O que esses partidos deveriam fazer, sindicatos deveriam fazer, é fechar a porta e ir embora. Tá certo? Porque eles hoje, tal como sempre, só ajudam o capital. Não tem nada que essas organizações, que esses sindicatos, esses partidos possam fazer que não seja levar a insatisfação para dentro do Estado, dentro da ordem, tá certo? E nesse sentido, eles representam um enorme obstáculo à classe operária. Eu diria que deles, a única ação imediata que ajudaria é fechar as portas e ir para casa, tá certo? Quando eles desistirem, já é um problema para nós. Veja, qual é a importância da classe trabalhadora que não é operária? Veja, essa pergunta é muito ampla, porque esse setor dos trabalhadores que não são operários, eles são muito heterogêneos. Então, se você perguntar para mim, olha, uma parte desses trabalhadores não operários, eu diria para você, são os diretores das empresas, que recebem salário como todo mundo. Desses caras não pode vir ajuda nenhuma. Você tem uma parte desses trabalhadores desses assalariados não operários, que, por exemplo, são empregados da Igreja Universal, ou que são policiais, ou que servem o exército. Deles também, eu acho que a gente não deve esperar grande coisa. Agora, você tem um setor desses trabalhadores mais intelectualizada, que tem normalmente uma posição mais à esquerda, eu estou pensando em muito, não todos, muito do jornalismo, uma parte dos professores, não todos, uma parte dos professores, alguns intelectuais, que podem jogar um papel importante. Mas eu não consigo enxergar até agora, nesse setor assalariado que não é operário, nenhuma forma de organização, nenhuma forma de luta, nenhuma potencialidade de luta que possa servir para mobilizar a classe operária ao redor de um movimento revolucionário. Eu sei que hoje tem enormes, ao meu ponto de vista, enormes ilusões com os setores, né, dos trabalhadores da Uber, setores terceirizados, né, o pessoal fala em pobretariado, tá certo? Veja, eu estou convencido que essas teorias elas têm uma vigência de não mais do que 5 ou 6 anos. A história tem negado a veracidade dessas teorias há muitos anos. Isso já se estende desde a década de 60, pelo menos. Essas teses já se estende desde a década de 60. A cada 5 ou 6 anos você tem uma formulação nova, você tem inventa um infoproletariado aqui, inventa um pobretariado ali, tá certo? Isso dura alguns anos, é só uma moda acadêmica, não vai muito além disso. Eu não vejo nenhuma potencialidade revolucionária desses setores, pelo menos não até o momento. Eu não consigo olhar na realidade e ver esses setores assalariados se mexendo no sentido revolucionário. Então, eu não vejo grande potencialidade, não. Claro que eu posso estar enganado e eu torço para estar enganado. Porque se eu estiver enganado, significa que nós temos mais forças favoráveis à revolução do que eu consigo avaliar hoje, o que é uma coisa muito positiva. Mas eu não consigo enxergar nada nesse sentido que possa caminhar no sentido de ser um elemento a mais de acúmulo do movimento revolucionário.
Beleza? Maricele, Vamos vai lá? lá. Nós temos uma pergunta da Glícia. Quais as perspectivas de coalizão das lutas sociais frente a esse contexto? Diante justamente da individualização das lutas por direitos que tem se observado. Racismo, feminismo. Vai cair a live, viu? Nós temos alguns segundos, aí eu volto, eu entro novamente, certo, Sérgio? Porque tem um tempo de 1 hora. Eu chamo Ok, novamente perfeito. você. Então, a próxima é a da Isa, para você esclarecer a diferença entre as possibilidades citadas, barbárie e autodestruição da humanidade. Ok. Eu vou encerrar e a gente entra de novo. Vamos lá, a gente reiniciar. Sim, caiu porque há um limite de 1 hora de exposição. Então, o próprio Instagram, ele já informa que vai... por isso eu estou reiniciando. A gente só consegue permanecer 1 hora. Vou tentar deixar gravado. Já está disponível no Story a primeira. Oi. Menina, toda vez eu peno para entrar. Também estamos aprendendo. Na vida. Sim, a última pergunta do nosso quinto bloco. O Fora Bolsonaro no atual período, uma boa bandeira? Vem cá, me relembra as outras duas? Só para todo mundo que está entrando agora ter as 3 perguntas. Lembro sim. Quais as perspectivas de coalizão das lutas sociais frente a esse contexto? Foi a primeira. E a segunda, da Isa, ela pediu para que você esclarecesse sobre a diferença entre barbárie e autodestruição da humanidade. Você falou das duas possibilidades. Ok. E o Fora Bolsonaro? Isso, se é uma boa bandeira agora. Veja, o que a gente teve de movimentos reivindicatórios pelos direitos, então eu estou pensando no direito das minorias, basicamente, a luta das minorias, etc. Eu estou convencido que não tem nenhum futuro de conseguir polarizar absolutamente nada. Porque na medida em que você luta por direitos, você só está lutando para que o Estado reconheça alguma situação que você quer que seja reconhecida legalmente. Só isso. Isso não significa nenhuma contraposição ao modo de produção capitalista. Pelo contrário, significa aceitar a legitimidade do Estado capitalista para legislar sobre a vida da gente. Então eu diria que por aí eu não vejo nenhuma possibilidade. Eu acho que esses movimentos, na medida em que a crise crescer, esses movimentos vão desaparecer, esses movimentos vão se dissolver. Quem é que vai se preocupar, tá certo, com lutas pelo direito por dentro do Estado, se a gente estiver lutando contra o Estado para destruir o Estado? Então eu diria que eu não vejo nenhuma possibilidade desses movimentos darem mais do que já deram, que é uma enorme ajuda ao capital, uma enorme ajuda à burguesia para dividir o movimento revolucionário, ao pouco que se tinha de movimento revolucionário, e jogar um revolucionário contra o outro. Então, eu não vejo muita possibilidade por aí a gente ter uma coalizão das lutas sociais que leve. Vai ser uma coalizão que vai continuar lutando por dentro do Estado, portanto reformista, portanto que quer manter o capitalismo. Não vejo nenhuma chance de por aí ter uma pulsão revolucionária. De novo, tomara que eu esteja equivocado, né? Porque se eu estiver equivocado, as forças revolucionárias estão mais fortes do que eu imagino. Mas eu não vejo nenhuma possibilidade no momento, né, acompanhando a evolução desses movimentos e como estão se comportando hoje, eu não vejo nenhuma possibilidade de por aí vir alguma coisa nova, né? Alguma coisa revolucionária. Veja, qual que é a diferença entre barbárie e autodissolução? A barbárie seria algo tipo Mad Max, seria algo, você tem um processo de involução das forças produtivas, você não consegue mais manter as grandes cidades tal como elas são, você tem uma parte enorme da população morrendo, você não tem a possibilidade de manter o comércio e de recursos, e você tem um processo de involução das forças produtivas, mas ainda continua sendo capitalismo. Então você tem um processo, um capitalismo, digamos, que produz muito menos, que tem uma força produtiva muito menos desenvolvida, mas continua sendo capitalismo. Você tem dinheiro, tem extração da mais-valia, exploração do homem pelo homem, você tem guerra, etc, etc.
A barbárie, né, isso seria barbárie. A autodestruição é destruição mesmo. Né? Veja, a gente produz, a humanidade produz mais de 1,5 tonelada de plutônio por ano. Você tem uma ideia, 7 quilos de plutônio. Tem um barulho muito estranho, Maricele, alguma coisa? Não, Tem um barulho aqui. muito estranho dessa. Ah, tá. Tem uma. É muito estranho. Mas veja, então, a gente produz 1,5 tonelada de plutônio por ano. 7 quilos de plutônio, 7 quilos. Colocado em qualquer lugar do oceano, em poucos anos mata todo mundo no planeta Terra. Veja, a gente está produzindo o necessário para a gente se autodestruir. O Greenpeace, alguns 20 anos atrás, mais ou menos, ele denunciou que a Inglaterra tinha colocado no fundo do Mar do Norte 150 quilos de plutônio, tinha estocado no fundo do Mar do Norte 150 quilos de plutônio. Veja, 7 quilos é necessário a exterminar a humanidade toda. Então você percebe, isto é a destruição da humanidade. A humanidade tem uma crise de tal ordem e cria um desequilíbrio ecológico, cria um problema tão grave que a gente não consegue mais sobreviver e a humanidade desaparece do planeta Terra. Isso que eu penso que é a autodestruição da humanidade. Veja, fora Bolsonaro, é uma boa palavra de ordem? Depende do que você está chamando de boa palavra de ordem, depende do que você, depende do que você almeja, né? Veja, que hoje em dia interessa a uma ala enorme do capital, eu diria a ala mais forte do capital, retirar o Bolsonaro, para mim parece algo que está se tornando cada vez mais claro. Basta ler o Estado de São Paulo, o Globo, Folha de São Paulo, acompanhar a Rede Globo, né? Me parece mais ou menos claro que o grande capital tem todo o interesse em retirar o Bolsonaro. O problema é que ele não tem como retirar o Bolsonaro, a não ser através, vocês viram, abrir um processo através da Câmara, a Câmara tem esse processo reconhecido pelo Supremo, aí afasta o Bolsonaro 6 meses, mas só nessa situação, que é uma coisa muito complicada de ser feita. Então eu diria que fora o Bolsonaro, significa, de alguma maneira, a gente ajudar esse setor do grande capital. Agora, significa que a gente tem que apoiar o Bolsonaro? Obviamente que não. Eu acho que a gente tem que fazer uma campanha contra o Bolsonaro, que é diferente da campanha, né, que os grandes jornais burgueses, que a burguesia, que o grande capital está fazendo. A gente não quer tirar o Bolsonaro para a gente colocar o Mourão ou colocar o Maia. A gente quer tirar o Bolsonaro para colocar o comunismo. A gente quer não só tirar o Bolsonaro, a gente quer tirar o Bolsonaro, o modo de produção capitalista e ter uma sociedade comunista. Porque a única alternativa real ao Bolsonaro é uma sociedade comunista. Uma alternativa, tirar o Bolsonaro, deixar o Mourão, tirar o Maia, cai entre nós, para os trabalhadores, para os operários, significa exatamente o quê? Significa que eles vão ser explorados por um administrador do Estado mais competente do que o Bolsonaro. Esse é o resultado concreto. Então, eu acho que nesta luta contra o Bolsonaro, que os revolucionários devem estar, eles devem estar fazendo uma proposta comunista, e não uma proposta de frente comum com a burguesia, para que, desse modo, eu acho isso um contrassenso completo. A tarefa dos revolucionários é defender a revolução sempre. A tarefa dos revolucionários não é defender as forças burguesas, que no momento se avalia mais progressistas, e deixar a propaganda revolucionária para um momento mais avançado. Isso não tem o menor cabimento. O papel do revolucionário é fazer a propaganda revolucionária sempre. Então, a nossa função é fora Bolsonaro pelo comunismo, não fora o Bolsonaro em nome de um Maia, de um Moura, de um Mourão, ou seja, quem for. Respondi a pergunta? Não, acredito que sim. O pessoal está dizendo que concorda. Vamos lá, gente, eu peço desculpa. Infelizmente, alguns barulhos existem porque, assim como todos, eu também estou de quarentena, com todo mundo em casa. Então, a gente vai tentando estrategicamente encontrar um lugar que ajude, né? Mas nem sempre a gente consegue. Mas vamos lá. Próximo bloco. Quais as estratégias do capital para manter suas formas de acumulação e como estas podem se desdobrar junto à classe trabalhadora nesse momento de uma crise sem precedentes? Ok. Pronto. A ascensão das fake news no mundo representa uma crise da razão burguesa. E a última, o que você acha sobre o papel da China nesse contexto de crise do Covid-19? Estaria próxima de um período parecido com os Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial? Ok. Tem outra sobre a China, Lessa? Lessa? Tem mais uma sobre a China, e eu acho que a gente pode fechar para fazer uma casadinha, né?
que é sobre o Partido Comunista na China. O que você, na verdade, acha, né? Sobre a China, se o Partido Comunista, sua relação frente à hegemonia americana. O que você acha? Veja, eu diria, em relação à primeira pergunta, as estratégias do grande capital para essa crise, o impacto sobre a classe trabalhadora, eu diria que nesse momento, os grandes centros de decisão do capitalismo mundial estão divididos e estão, até certo ponto, paralisados. Eles não têm um consenso entre o que o Banco Central americano quer fazer, né, o que a comunidade europeia quer fazer, o que a China quer fazer, etc., você não tem acordo, você tem divergências. Então, eu acho que a primeira questão a ser reconhecida é que a única coisa que eles têm consenso até agora são duas coisas. Primeiro, que é necessário injetar dinheiro no mercado para evitar que as empresas quebrem, evitar que o capital quebre. Esse é o primeiro consenso. Segundo lugar, que isto não é suficiente. E esses dois pontos, me parece que os grandes grupos econômicos concordam. Tá certo? Se você lê o Economist, se você lê o Wall Street Journal, se você lê o The Guardian, me parece que isso é um consenso. Não tem alternativa agora, inundar o mercado de dinheiro, tá certo? Para tentar equilibrar o que está acontecendo. Segundo, isso não vai ser suficiente. O que é suficiente? Eles não decidiram ainda, eles estão debatendo entre eles, eles não têm clareza entre eles. Há posições muito diferentes, interesses econômicos muito diferentes, que estão em choque. Veja, qual que é a estratégia deles? Se vocês pegarem um país, como eu estou agora aqui em Berlim, por exemplo, você tem uma quantidade enorme da população de Berlim, que não é exatamente trabalhadora, mas são pequenos empresários. E são pequenos empresários que têm 10 trabalhadores, 15 trabalhadores, que têm um restaurante, que têm uma escola, que têm... Tá certo? São pequenos empresários e que são importantíssimos para manter, tanto politicamente como economicamente, manter o mercado girando. Esses caras empregam uma quantidade de gente enorme. Bom, o Estado tem que garantir que esses trabalhadores vão continuar recebendo algum salário, portanto, que essas empresas não quebrem. Então, você tem um processo em que o Estado começa a imprimir dinheiro para jogar dinheiro nessas empresas, para não deixar essas empresas quebrarem. E isso está sendo feito. Ao mesmo tempo, está sendo jogado dinheiro, está imprimindo dinheiro e colocando dinheiro para segurar as grandes empresas, principalmente empresas de transporte, turismo, que está sofrendo mais diretamente o impacto, principalmente essas empresas. Mas logo em seguida, você vai ter indústria automobilística, você vai ter papel e celulose, você vai ter petroquímica, que vão ser atingidos também. Então, isso é o consenso, eles vão jogar dinheiro, tá certo? Isso parece mais ou menos claro. Segunda coisa, veja, como isso vai impactar a classe trabalhadora? Diria para você que vai depender muito da quantidade de dinheiro que eles consigam injetar sem quebrar o sistema, por aquela razão que eu disse para vocês antes. Você não pode jogar dinheiro infinitamente. Uma hora o dinheiro perde valor, porque o dinheiro é uma mercadoria como outra qualquer. Se você tem uma oferta muito grande, uma hora ele começa a desvalorizar, vem um processo inflacionário. Então, veja, o que eles podem fazer? Eles vão jogar dinheiro no mercado. Até onde isto vai é um problema. Segundo, depende muito de como esse dinheiro vai ser dividido no meio da sociedade. Se um grande grupo econômico puder fazer desta crise uma enorme fonte de lucro, idiota se não fizer. Então, claro que ele vai fazer. Então, precisa ver como é que esse dinheiro vai ser distribuído. Quanto que, na verdade, vai chegar na base do sistema, quanto que, na verdade, vai se transformar em salário de trabalhador para sobreviver, etc, etc. Isso não está claro. Mas tem um outro lado. Até que ponto a classe trabalhadora, até que ponto a classe operária especificamente, vai aceitar essa solução burguesa da crise pacificamente? E isto pode ser um complicador muito grande. Então eu diria, veja, entre os grandes grupos econômicos, você tem uma coincidência no imediato, distribuir dinheiro, e tem uma concordância de que isso não é suficiente. O que vai ser feito? O que é necessário fazer? O que é imprescindível? Eles não têm clareza e depende em larga medida da profundidade, extensão da crise, que também não está claro. Mas eu diria que esse impacto sobre a classe trabalhadora vai depender de como esse dinheiro vai ser distribuído para os trabalhadores, quanto vai ficar para a burguesia, quanto que a burguesia vai abocanhar disso para ela, quanto que vai para os trabalhadores de uma maneira em geral, e segundo, vai depender da luta de classe, vai depender de como vai ser a reação da classe operária a esta solução burguesa capitalista para a crise. Então, essa para mim, é a primeira
Enfim, isso eu acho que responde a primeira pergunta, sobre a questão da estratégia do capital e o impacto na classe trabalhadora. Espero que tenha respondido. Fake news é uma crise da razão burguesa? Eu diria que não. A burguesia sempre mentiu. Isso não é novidade. Tá certo? Isso não é verdade. A crise da razão burguesa vem por aquele fator que o Lukács, num ensaio lindo, chamado A Decadência Ideológica da Burguesia, vem dizendo, veja, desde que a burguesia se transformou em classe dominante, ela tem que produzir falsas ideias, falsas concepções para defender o seu domínio sobre a sociedade como o mais racional possível. Como que é possível defender como racional essa sociedade completamente desumana e irracional que a gente vive? Essa é a razão mais profunda da crise da razão burguesa. A fake news, eu acho que é a forma contemporânea de fazer propaganda política. Sempre se mentiu em política, política é isso, né? Sempre se mente em política, e o resultado disso é que, tá certo, a fake news é só essa nova forma. Não me parece que é uma crise da razão burguesa, não. Quer dizer, que a razão burguesa está em crise, está, mas não parece que o fake news seja uma expressão específica dessa crise. Percebe que depois do fake news essa crise se aprofundou, e com fake news essa crise se aprofundou. Eu acho que não é isso, não. A fake news é muito mais a manifestação, nesse momento de explosão dos meios de comunicação, etc., dessa irrazão burguesa, do que uma causa disso. Em relação à China, veja, a China está próxima dos Estados Unidos no pós-guerra? Longe disso. Veja, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, a gente tinha 30% da produção industrial do mundo acontecendo dentro dos Estados Unidos. A China não tem sequer o primeiro PIB do mundo hoje, o primeiro PIB continua sendo americano. Então, veja, a hegemonia econômica dos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial era uma coisa absolutamente brutal. Além disso, veja, os Estados Unidos, eles tinham 6% da população mundial naquele momento e consumiam 30% da energia que o mundo consumia. A economia mundial e o consumo de energia mundial eram polarizados basicamente pela economia norte-americana. Além disso, ela tinha o exército mais poderoso do mundo, o único exército que tinha bomba atômica. Então, veja, é um quadro muito diferente do quadro da China. O que a gente tem na China, na verdade, é um processo de desenvolvimento econômico muito acelerado, com base na Revolução Chinesa. Vocês lembram que termina em 49, quando Mao Tse-tung entra com o Exército Vermelho em Pequim, e a partir desse momento você tem um processo de crescimento econômico, veja, altos e baixos, mas você tem um processo de crescimento econômico muito acelerado, tal como aconteceu na Rússia. Uma das características das revoluções que tomaram o poder político na primeira metade do século XX é que elas possibilitaram um desenvolvimento muito acelerado das forças produtivas do capital no interior dos seus países. O que está acontecendo é que a China foi se transformando numa potência do capital e passa, então, a disputar com os Estados Unidos. Então, veja, eu não vejo nenhuma possibilidade, neste contexto, nenhuma possibilidade da China ter hegemonia que os Estados Unidos tinham no pós-Segunda Guerra Mundial. Acho que a situação histórica é muito diferente. O Partido Comunista da China é comunista de nome, tá certo? Quando tinha a União Soviética, tinha uma piada que nós, que não apoiávamos a União Soviética, achávamos que a União Soviética não era comunista, tinha uma piada que a gente dizia, qual a diferença entre os Estados Unidos e a União Soviética? Que nos Estados Unidos tinha um partido comunista. Veja, o Partido Comunista da China, de comunista só tem o nome, tá certo? Hoje ele representa, basicamente, aquela burguesia chinesa ligada ao Estado e a burocracia chinesa ligada a esta burguesia chinesa. Não tem nada de comunista. O que há entre a China e os Estados Unidos é uma rivalidade entre grandes potências econômicas, não é outra coisa. Então, eu diria que por aí também não acredito que venha nenhuma colaboração fundamental para o desenvolvimento do movimento revolucionário, apesar de a gente saber que a China é um financiador importante da publicação da Mega 2, das obras completas do Marx e Engels, Mega 2, etc. Mas, além dessa contribuição, não acredito que a China vá dar nada mais aí para o movimento revolucionário. Acho que terminei as 3 perguntas, Mari. Isso, vamos lá para nosso último bloco, né? Já agradecendo a todos que participaram, muitas perguntas, muitas inquietações. As lives ficarão salvas e a gente vai justamente tentar baixar para disponibilizar no Face e no YouTube. Então, a nossa última rodada de perguntas. Primeira, acha possível uma terceira guerra mundial no pós-pandemia? A outra questão é sobre a taxação de grandes fortunas. Se você acha que ajuda, sem comprometer seu valor. E, por fim, a conversão industrial é uma estratégia utilizada em época de guerra. Então, pode ser ela uma estratégia também utilizada
como saída do capital diante dessa crise sanitária. Convenção? Convenção? Reconversão. Reconversão. É. Ok. Veja, deixa eu começar pela primeira pergunta. Há possibilidade de uma terceira grande guerra mundial? Deixa eu só fechar meu computador aqui, que a bateria está indo embora. Veja, há possibilidade de uma terceira guerra mundial? Vamos com calma. Veja, se houver uma guerra, se houver uma guerra entre China, Estados Unidos e União Soviética, certamente ela vai ter um caráter mundial. Ela não vai ser vai ser o caráter entre esses dois países. Vai envolver o sistema do capital como um todo. Todavia, eu não vejo, no momento, nenhum indício que a gente possa estar caminhando para isso. Nenhum indício. Claro que você tem o Trump de um lado que é maluco, você tem a China de outro lado, você tem o Putin de outro lado, mas eu não vejo nenhum indício que o conflito entre as grandes potências está caminhando no sentido de ser um conflito mundial. O que a gente teve, se você pegar a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, digamos, a tendência histórica conduzindo a esse conflito era uma tendência que já vinha de longo, que era possível você identificar. Um movimento revolucionário, por exemplo, no século XIX, discutia a possibilidade da Primeira Guerra Mundial desde os últimos anos do século XIX. O Bernstein tem aquela famosa posição dele, que a racionalidade do modo de produção capitalista era tal que tornava uma guerra como essa impossível. Essa discussão já vem do final do século XIX. Veja, que desde 1935, 36, já está ficando evidente que vai ter a Segunda Guerra Mundial, ninguém tem dúvida. Né? Era uma coisa que estava todo mundo se programando para isso. Eu não vejo nenhum indício nesse sentido. Pelo contrário, eu acho que uma guerra hoje tem um poder de destruição tão grande que vai fazer com que ela seja um mau negócio para todos os envolvidos. Eu não vejo muita possibilidade disso agora. Agora, isso pode mudar radicalmente, isso pode mudar da água para o vinho. Concretamente, hoje, nessa semana, nesse mês, nesse ano, eu não vejo nenhuma possibilidade, nenhuma tendência apontando nesse sentido. Mas claro que que isso pode mudar radicalmente. Se você tem um processo de crise econômica, rapidamente você pode ter essa transformação da crise numa crise militar. Mas, por enquanto, eu não consigo ver nenhuma indicação nesse sentido. Taxar as grandes fortunas. Veja, taxar as grandes fortunas não tem muito significado nesse momento da crise que a gente vive. Taxar as grandes fortunas significa que o Estado vai ter mais dinheiro para jogar aonde eles já estão jogando. Nesse sentido, taxar as grandes fortunas pode ser uma estratégia para continuar a fazer o que os Estados já estão fazendo. Jogar dinheiro na economia, tentar equilibrar as empresas, tentar fazer com que os trabalhadores tenham alguma coisa para viver no final do mês, etc. Me parece que não é outra coisa além disso. Então, eu diria que taxar as grandes fortunas não é nenhuma alternativa hoje. O que a gente teve circulando, eu divulguei inclusive um vídeo, um cara dizendo, contra o justo, em vez de matar, por que a gente não pega o seu dinheiro? É interessante nesse sentido, porque de fato, por que você vai garantir a riqueza do cara e vai garantir a morte do outro? Mas é só isso. Tá certo? As grandes fortunas não são nenhuma alternativa, estratégia para a gente. Pelo contrário. É, mais uma vez, imaginar que vai ser pelo Estado que vai vir a salvação da humanidade nesse momento. A questão da reconversão, claro que é possível, eles vão fazer, e isso é um grande negócio para as empresas. Veja, se você tem uma empresa que está produzindo carro, como está acontecendo a GM lá nos Estados Unidos, você está produzindo carro, mas a General Electric, não, a GM, que você está produzindo carro, mas os carros não estão tendo saída. Aí você tem um governo que diz, eu te dou todo o dinheiro que você precisa para transformar a sua empresa, para produzir respirador, e eu garanto que eu compro todo o respirador de você, tem negócio melhor do que para essa empresa. Então, nesse sentido, certamente que pode. Mas isso também tem limites. Porque, veja, nem é toda empresa que pode produzir um respirador, não é toda empresa que pode produzir a vacina quando tiver, o remédio como tiver, então isso tem limites. Mas claro que é possível, eles estão utilizando. Nos Estados Unidos, o Trump já está utilizando uma lei da época de guerra que dá poderes de obrigar a empresa a produzir aquilo que o Estado necessita. Ele está utilizando esse poder contra a General Motors, uma delas, por exemplo. Então, isso sim, vai ser utilizado, não tenha dúvida. O Brasil também vai ser utilizado de alguma forma. Então, muito Terminamos as perguntas. Então, muito bem, assim, Lessa, agradecer a todos que fizeram presentes, no primeiro bloco, agora no segundo bloco, quando a gente voltou com a live. Agradecer imensamente a você a participação, tá em outro país, já tá bem tardezinho, mas, assim, em nome do Veredas, agradecer a todos que estiveram presentes
E aí as lives ficarão disponíveis 24 horas. A gente vai também tentar baixar para disponibilizar no Facebook e no YouTube. E acompanhe também as nossas postagens, assim como também no site do Coletivo Veredas. As nossas publicações estão disponíveis em PDFs, possibilitando assim as leituras durante esse período de quarentena. Um abraço a todos e uma boa noite. E boa noite, Sérgio. Obrigadão, um grande abraço. Boa noite, pessoal. Juízo aí no Brasil, bota aí para quebrar. Até mais, pessoal. Até a próxima. Tchau.